Fala, nação rubro-negra. Olha só, existe uma força no Flamengo que, apesar de não entrar em campo, decide jogos. E hoje a gente vai mergulhar fundo justamente nisso, no coração do nosso clube, a torcida. Vamos tentar entender como essa energia que vem da arquibancada não só mexe com o placar, mas pode de verdade definir o destino do time. Bem-vindos ao Café com Mengão. E antes da gente começar essa análise, aquele recado de sempre. Para ficar por dentro de absolutamente tudo sobre o nosso Mengão, é só se inscrever aqui no canal. E claro, se o sangue que corre na veia é vermelho e preto, já esmaga o like aí pra gente fortalecer ainda mais a nação. Beleza? Então, bora pro que interessa. Então, essa história toda começa com um apelo, sabe? No momento bem delicado da temporada, o nosso técnico, Filipe Luís, meio que deixou a prancheta de lado, a tática, e falou direto com o coração da torcida. Ele não pediu um ajuste técnico, não. Ele fez um verdadeiro chamado à nação. E foi com essas palavras aí que ele basicamente admitiu, olha, o time está precisando de algo a mais. O Filipe Luís foi bem claro. Alguns jogadores importantes estavam, sabe como é, com a confiança lá embaixo. E a solução, na cabeça dele, não ia vir do treino, do dia a dia, mas sim da arquibancada. Foi um pedido direto, na lata, por energia, por apoio, sem condição. Ok, o chamado foi feito, mas e a torcida? Como será que a nação respondeu a isso? Bom, o palco estava montado, né? Sábado à noite, nosso templo sagrado, Maracanã. E a resposta, meus amigos, a resposta foi simplesmente avassaladora. 63 mil. Pensa nesse número. Quase 63 mil pessoas. Isso aqui não é só um número, gente. Isso é a prova de que o recado chegou. E chegou forte. A nação ouviu o que o comandante pediu e simplesmente compareceu em peso, pronta para fazer a sua parte no jogo. E o que a gente viu naquele dia foi coisa de outro mundo. Sério, não foi um apoio qualquer não. Desde a hora que os goleiros entraram em campo para aquecer, a arquibancada já pulsava, já cantava e não parou mais, nem por um segundo. Foram 90 minutos, do aquecimento até o último apito, de cantoria sem parar. Foi exatamente o que o Filipe Luís pediu. A torcida literalmente jogou junto com o time. E se alguém ainda duvida do impacto disso tudo, a prova tem nome e sobrenome: Bruno Henrique. Pensa na história dele nesse jogo. No primeiro tempo, ele teve um lance difícil, perdeu um gol que não costuma perder. Em outros tempos, vamos ser sinceros, talvez viesse aquela vaia, aquela corneta, mas não nesse dia. A torcida fez o contrário. Continuou cantando, empurrando, e o resultado? No segundo tempo, o cara voltou transformado. Fez 2 gols e ainda sofreu a falta que resultou no terceiro. Foi uma virada pessoal, uma atuação de gala, totalmente impulsionada pela energia que vinha da nação. Bom, mas nem tudo são flores, né? A gente precisa falar de um outro ponto. Uma frustração que, infelizmente, parece que une toda a torcida rubro-negra. É aquela sensação, aquela pulga atrás da orelha de que quando o assunto é arbitragem, o Flamengo parece ser julgado com uma régua diferente. E a pergunta que fica no ar, que todo flamenguista se faz no bar, em casa, no estádio, é essa aí. O critério da arbitragem é o mesmo para todo mundo? Será que a regra é aplicada do mesmo jeito para todos os times? Porque, sinceramente, a percepção geral é que não é. E para não parecer que é só papo de torcedor, olha só esse comparativo. Presta atenção. De um lado, o lance do Flamengo. O Everton Araújo bate na bola primeiro e, na sequência do movimento, atinge o adversário. A decisão do árbitro, cartão vermelho direto, rua. Agora olha o outro lado, o lance do Palmeiras. O Gustavo Gomes nem sequer encosta na bola. Ele deixa o pé e atinge o adversário. A decisão, nenhuma expulsão. Nenhuma. É essa diferença, essa falta de um critério único que deixa qualquer um indignado. Pois é. E essa frase que veio de um torcedor resume tudo perfeitamente. O critério é só para o Flamengo. Quando é para o Flamengo, aplica-se o critério. É exatamente esse o sentimento. Parece que existe uma regra geral e uma outra, bem mais rígida, que só vale quando o Flamengo está em campo. Isso só fortalece aquela mentalidade do nós contra o mundo, né? Mas beleza, vamos sair um pouco dessa frustração e vamos falar de poder, de força. Porque quando a gente para e olha os números, a verdadeira dimensão do Flamengo fica inquestionável. Não é só um clube de futebol, é um verdadeiro fenômeno em nível continental. Dá uma olhada nessa tabela. É a média de público na Libertadores. O Flamengo está lá no topo, com quase 63 mil pessoas por jogo. Agora, olha a diferença para o segundo colocado, o São Paulo. São quase 15 mil pessoas a menos. 15 mil!
E se a gente pegar o Palmeiras, um dos nossos maiores rivais, a média deles é praticamente a metade da nossa. Os números aqui falam por si. E essa força não fica só no Brasil, não. Olha que dado um maluco. Um jogo do Flamengo, passando na Argentina, deu mais audiência do que qualquer jogo do River Plate, que é o maior clube de lá. Para e pensa um pouco no tamanho disso. O Flamengo hoje é uma atração continental. É um produto que gera interesse na América do Sul inteira. E toda essa força, claro, se reflete nos planos para o futuro. O clube já está se preparando para disputar mais uma final de Libertadores. Aí a gente ouve as notícias, o interesse no jogador do nível do Richarlison, a renovação com o Felipe Luiz que está quase certa. Tudo isso são sinais, né? Sinais bem claros de um projeto que não quer sair do topo tão cedo. E tudo isso que a gente conversou nos traz a uma reflexão final. A gente viu o poder que a torcida tem de virar um jogo, a gente viu a dimensão continental que o clube alcançou e a ambição que ele tem para o futuro. Então, se essa conexão, essa sinergia entre o time e a arquibancada é capaz de passar por cima de desconfiança, de arbitragem polêmica, de qualquer adversário, a pergunta que fica é: será que existe mesmo um limite para o que o Flamengo pode conquistar?